Olá pessoal, tudo bem? Olha que dúvida interessante essa da Adriana no vídeo sobre Skin Booster. Quantas vezes por ano termos a necessidade de fazermos ou refazermos as sessões de Skin Booster? Essa é uma dúvida que eu acho extremamente relevante porque, na verdade, ela nos traz à tona a questão mesmo da frequência, né? Com que frequência a gente precisa fazer ou refazer os nossos tratamentos ou colocá-los em dia. No caso específico dos Skin Boosters, o que eu sempre gosto de dizer, na verdade, de lembrar, é que trata-se de um ácido hialurônico que não tem como propósito final a volumização e ou preenchimento. Então, nesse caso, a gente está muito mais falando em hidratação profunda da pele e reestruturação dérmica, que eu acho que são duas características aí que muito explicam, que muito descrevem as principais finalidades que a gente almeja com o uso dos Skin Boosters. Lembrar, e a gente já tem alguns vídeos no canal sobre isso, para quem tem alguma dificuldade, eu quero aproveitar a oportunidade de sempre que algum assunto venha a você como algo específico e motivo de procura, que no próprio buscador do YouTube você jogue o tema, ou quando fora dele, e aí buscadores mais comuns como o Google, por exemplo, você coloque lá o tema Dr. Leonardo de Deus, e aí provavelmente você encontra, não por uma arrogância da minha parte, mas porque com 4 anos de canal, são grandes as possibilidades daquele tema existir ou de alguma forma, por algum prisma, ele já ter sido abordado. Mas quando a Adriana me pergunta quantas vezes por ano é necessário fazer, depende de com que finalidade esse Skin Booster foi utilizado. Então foi num protocolo de refresh, né, naqueles R's do rejuvenescimento, em que eu decido dar aquele frescor para o semblante, atenuando, suavizando rugas finas, melhorando a qualidade geral da pele e modificando, dando um frescor mesmo mais global para a face. E aí a gente aborda região periocular, região perioral, rugas do sorriso. Esse é um uso em que a gente não vai poder falar em durações muito maiores do que 6 meses a 10 meses. Então ali em torno do segundo semestre, eu sempre fico com muito critério em dar datas muito marcantes para vocês, porque cada indivíduo é um indivíduo, são muitas as marcas de Skin Booster no mercado, e a gente está falando, na verdade, de um casamento, né, entre um produto e um indivíduo. E aí muitas são as variáveis, né, além, obviamente, dos profissionais. Então, aplicou certo, na dose correta, por agulha, por microcânula, no plano correto, enfim, a distribuição bastante homogênea, enfim, são muitas as variáveis, mas isso faz com que, de modo geral, a gente pense em durações em torno de 6 meses, mas que podem ser um pouquinho mais prolongadas para alguns indivíduos, podendo chegar até em torno de 8 a 10 meses, dificilmente passaria de 1 ano, tá, pessoal? Mas a gente não pode esquecer que o Skin Booster, como um hidratante profundo da pele e um amigo na reestruturação dérmica, ele pode e deve ser utilizado como um adjuvante em algumas estratégias, e a gente conversou sobre isso em relação ao laser de CO2 fracionado. Todas as vezes em que eu pretendo rejuvenescimento através de uma tecnologia, como no caso do CO2 fracionado, em que o meu alvo, né, o alvo desse laser é a água, hidratar profundamente a pele é óbvio que amplifica os resultados desse protocolo. Então eu particularmente gosto muito dos Skin Boosters previamente às sessões de laser de CO2 fracionado nos protocolos para tratamento das cicatrizes de acne, por exemplo. E nesse caso, Adriana, qual é a duração do Skin Booster? Não, eu nem sequer penso sobre isso. Entende onde eu quero chegar? Então eu utilizei do Skin Booster como um amplificador de resposta do meu laser de CO2 fracionado.
e não como um ácido hialurônico que foi entregue a uma região. E aí lembrar, tá? A gente fala muito de face, mas de pescoço, de colo, inúmeras outras aplicações do Skin Booster. Mas, provavelmente, e aí eu vou ousar aqui a dizer uma coisa bastante off-label, né? Usar o Skin Booster pura e simplesmente como um hidratante profundo da pele é algo que pode ter os seus dias contados quando a gente for lembrar do papel muito disruptivo no mercado e na cosmetria que tem, e eu acho que continuará tendo, os biorremodeladores teciduais multiníveis, e aí eu estou falando especificamente do Profile, porque ele ainda está sozinho no Brasil como um símbolo da medicina regenerativa, que sem dúvida alguma são dois termos que vão mudar a cosmetria nos próximos anos. Vocês anotem isso, medicina regenerativa. E nesse momento, o grande símbolo que representa isso no mercado da cosmetria, eu acho que a gente precisa aproveitar a nosso favor, é o Profile. Aquela seringuinha lá de 2 ml de ácido hialurônico de densidades diferentes, que dentre várias outras ações também reestrutura pra caramba a derme, hidrata profundamente essa pele, além de atuar tanto mais superficialmente na epiderme quanto mais profundamente, reativando células tronco da hipoderme. Eu acho um super produto, e quando o paciente concorda com a possibilidade de nós, apenas pela hidratação profunda da pele, apenas pela reestruturação, tirarmos um pouco o Skin Booster da jogada para vivermos o Profile, eu acho que é isso que a gente vai acabar observando na prática. Agora, volto a dizer, se a ideia é amplificar a resposta de um CO2 fracionado, às vezes dá uma revitalizada no lábio de um homem, a gente faz preenchimento labial no homem, e aí talvez por medo da volumização, do preenchimento propriamente dito, o Skin Booster nessa área vai ser muito bem-vindo, porque aí a gente não corre o risco de viver os estigmas, né? A caricatura dos preenchimentos labiais, muito embora eu acho que estigma e caricatura sempre está presente quando do mau procedimento, da má realização do procedimento. Enfim, para a gente fechar essa história, não estou dizendo com tudo isso que o Skin Booster está com seus dias contados, o Skin Booster é algo que está se despedindo do mercado. Pelo contrário, eu acho que para pés de galinha, para região palpebral inferior, para colo, para pescoço, para rugas em colar, eu acho que o Skin Booster ainda precisa ser lembrado. Eu acho que a gente usa muito pouco Skin Booster, a gente deveria usar Skin Booster muito mais, mas a gente está falando de um reestruturador, se é que existe essa palavra, da derme. A gente está falando de um hidratante profundo injetável. Então a gente não pode ficar esperando do Skin Booster durações muito prolongadas, tá bom? Eu não sei se eu respondo exatamente a Adriana, se não o fiz, me desculpa, Adriana, mas eu acho que dessa dúvida a gente tira várias outras questões muito relevantes. E aí eu pensei que dessa forma a gente pudesse se enriquecer um pouquinho mais, tá bom? Beijo grande, até semana que vem e juízo com a pele.